Sejam todos muito bem-vindos. Para quem está chegando agora, eu me chamo Élica, tá bom? E hoje nosso tema, meus amores, como anda a vida sexual dele. Então vamos ver, meus amores, como está a vida sexual desse abençoado. Então vamos olhar aqui, tá? Com o Cigano Igor, trazendo o nosso beabá, falando sobre a vida sexual dessa pessoa. E caso você seja homem dela, tá? É só adaptar a sua situação, tá bom? Então vamos ver, meus amores, vamos ver. Grande beijo aqui a todos vocês que já aqui do nosso canal e também para quem tá chegando agora e vai fazer parte dessa família aqui do YouTube. Então vamos lá, meus amores, vamos ver, né? Vamos ver como anda o sexual dele ou dela, caso você seja homem, tá bom? Então vamos ver como é que tá, se tá quente, se tá frio, como é que anda. Pra eu não perder as contas aqui, eu dou uma olhadinha, tá, gente? Então vamos ver. Vamos ver, meus amores. Vamos aqui ao montinho de número 1, 2 e 3. Vamos colocar as pedrinhas, tá? No montinho de número 1, a pedrinha verde. No montinho de número 2, a pedrinha da lua. E no montinho de número 3, a pedrinha azul. Vamos ver. Montinho 1, 2 e 3. Se concentrem, pensem na pessoa. Se precisar, pausem o vídeo e vamos dar continuidade. Deixa eu colocar os montinhos para lá. E vamos ver aqui, tá, meus amigos? Montinho de número 1 da pedrinha verde. Vamos aqui ver como é que anda o sexual dele ou dela. Já vem a carta do chicote falando de coisas repetitivas, tá, gente? Essa carta responde que sim e mostra que não tá tão ruim não, tá, gente? Possa ser que tenha algumas complicações no caminho, nessa andada sexual, mas aqui já mostra que ele é uma pessoa bastante sexual, certo? Olha os trevos. Eu falando isso antes de virar as cartinhas, vocês viram que eu tracei, né? Pode ter algumas coisas aqui que aconteçam no caminho, mesmo ele tão sexual, mesmo ele tão ativo. Olha a carta do coração, vamos aqui a carta das nuvens, a carta do navio e a carta dos ratos. Gente, aqui é como se ele oscilasse bastante no sexo, tá? Por que, Élica? Porque aqui ainda há sentimentos presos por outro alguém. Ou seja, alguém que ele rompeu, que ele não está mais, onde houve esse rompimento bruto. Alguém que fez outro sofrer, alguém que mentiu, que enganou, né? Que trouxe estresse e desgaste. A quem? A vocês, né? Uma pessoa aqui que trouxe muita confusão, que trouxe também desestabilidade emocional. E hoje o que é que acontece? Tá ele aqui com a mó cara, sabe, gente? De quem sabe o que fez e não consegue esquecer o outro. Por quê? Porque independente do que aconteceu entre vocês, ele ainda guarda sentimentos, ele ainda guarda emoções no peito dele. Estou falando no sexo, tá, gente? Então, uma pessoa que oscila, né? Eu vou ser bem direta. Uma pessoa que brocha, sabe, gente? Uma pessoa que tá com outro, aí vem aquelas emoções, vem os sentimentos, né? Ainda tem pelo que se foi, pelo que deixou. O que é que acontece, ó? O homem brocha, gente. Esse aqui do montinho de número 1, ele brocha. E se você fez alguma magia de brochamento, tá dando certo, viu? Tá dando certo, muito bem aqui, para quem fez essa questão de brochamento, tá? Dentro da magia. Porque aqui, gente, o homem tá brochando, né? Ele é bem ativo, bem sexual, mas infelizmente para ele, tá? Que isso aqui eu acho pouco. Infelizmente ele vem oscilando.
Porque ele sabe que errou, ele sabe o que ele fez, ele sabe que outra pessoa sofreu por ele, que ele causou desgaste, que ele causou toda essa questão de instabilidade emocional. Esse daqui não é louco, não. Agora faz isso, vocês com certeza terminaram esse relacionamento, ou até mesmo ele se foi para ficar com outra pessoa. Hoje vem agora aqui o coitado, sem clareza, né? Vendo que foi uma mudança que só está trazendo para ele desgaste, foi atitudes tomadas erradas, ele poderia ter seguido outro caminho, ele poderia ter colocado, né, os pingos nos is com vocês, tentado resolver até mesmo os problemas dessa relação. Chegar aqui, fulana, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Vamos tentar recuperar esse nosso relacionamento porque eu te amo, porque eu ainda tenho um sentimento por você. Eu não quero encerrar, mas não. Troca aqui os pés pelas mãos. E o que é que acontece? Tá hoje aí, ó, oscilando o emocional, porque aqui tá oscilando, tá, gente? A carta do navio vem falando de coisas que vai, de coisas que voltam, tá? Fala também de movimento. A carta das nuvens fala dessa falta de clareza, certo? Também fala de confusões. A carta dos ratos trazendo esse desgaste, inclusive físico, certo? E aqui, quem deu seguimento para essa falta de clareza? Aqui, ó, gente, o emocional, o coração, decisões tomadas na hora do calor, na hora da emoção, certo? Não pensou, foi uma decisão tomada muito rápida, rompeu, não tentou resolver nada, pegou o beco. Aí o que é que acontece? O que é que acontece que esse fulano fica broxa, porque ainda tem sentimento pela pessoa que deixou para trás, certo? Tá em outro relacionamento, certo? Tá com outra pessoa, ou seja, é compromissado ou não seja compromissado, seja lá como for essa relação que ele tenha com a outra pessoa que também não vai bem. Certo? O que acontece aqui? Aí na hora do vamos ver, lembrar de quem? De vocês. Aí o que acontece com o seu Zezinho lá embaixo, ó. Isso aqui eu acho pouco. Então, mesmo ele sendo uma pessoa tão ativa, certo? Tão sexual, infelizmente aqui ele está dando o pé no freio, certo? A embreagem aqui tá falhando, tá, gente? Então, esse daqui, respondendo ao nosso tema, como anda a vida sexual dele, oscilando por conta de atitudes que ele mesmo tomou. Ou seja, tem dia que até rola, mas a maioria dos dias, ó. E para quem fez aqui, magia de brochamento, ó, dando certo, parabéns para você que fez essa magia, tá? Porque tá atingindo o Zezinho lá embaixo, tá bom? Esse aqui foi o montinho de número 1 da pedrinha verde. Que coisa boa, né, gente? Ah, eu adoro quando essas coisas saem assim para vocês. Adoro! Então vamos aqui ao montinho de número 2 da pedrinha da lua. Vamos lá, tá? Pedrinha da lua, vamos ver que será, né, gente? Que vai sair aqui, que cidadão, hein? Olha, lá vem a carta da lua falando de tristeza, de melancolia, rotina. Esse daqui também, o sexo não tá muito bom não, tá, gente? A vida sexual desse aqui tá frio, né? Tá rotineira, tá aquela coisa que não tá com muito sal, certo? Tá aquela coisa sem graça. Se tiver com alguém, tá na rotina, tá, gente? Aqui é um sexo entre casal que já caiu na rotina. Se ele vem sozinho, ele tá só mesmo, nem ficando ele tá. Porque aqui tá tudo frio. Tá tudo frio, gente, tudo parado. Olha a carta do sol falando dessa intensidade e dessa frieza, né? Bem parado, bem frio, bem aquela coisa, sabe? E aqui se alguém fez magia, porque aqui tem a lua, tá? Alguém fez magia de brochamento, esse daqui também tá broxa. E eu acho é pouco, eu adoro. Olha a carta do anel, né? Então vem esse fulano já dentro de outro relacionamento, né? Vem dentro de outro relacionamento, mas relacionamento só aparência, tá, gente? Isso aqui com muita intensidade, tá? Só aparências, meio que acordo mesmo, meio que amizade. Porque o sexo aqui já abriu o jogo com a lua, falando dessa falta de desejo. Desejo até tem, tá, gente? Mas não consegue
ter essa atitude, sabe? Não consegue fazer a coisa, fica aquela coisa rotineira, fica aquela coisa fria, sabe? Aquela coisa sem sal, sem graça, como eu falei pra vocês. Então isso aqui, ele dentro desse relacionamento aqui, porque muitos aqui tá dentro de outro relacionamento, tá? Tá muito frio, tá aquela coisa rotina, muito parado, tudo muito, sabe? Aquela coisa bem chata, que tá até chata eu falando aqui desse sexo, né? Que não nem rolando, tá? Olha a carta do cavalheiro. Ó pra aí. Olha só. A carta da árvore e a carta do homem. Ele vai perceber aqui, tá bom? Que ele só está parado, estagnado, como eu falei pra vocês, mesmo antes de virar todas as cartinhas e eu tracei, vocês viram? Tá aqui, ó, ele parado, estagnado, não sai do canto. Ou seja, o Zezinho também não sai do canto, gente. O Zezinho também tá paradão, certo? O Zezinho pensa mais ó, correr da onde ele tá, com quem ele tá, seja lá como for. Esse daqui também não vem muito bem, não. Ah, Wélica, então não rola nada? Rola, gente, rola. Mas sabe aquela coisa sem graça, sem sal, sem tesão, sem gosto, sem intensidade, sem nada. Aquela coisa que é chata mesmo, que a gente só faz por fazer. Ou faz porque tá com vontade, tá sentindo aquela necessidade de ter algo com alguém, né? Do envolvimento no sexo ali. Pronto, é isso que rola. Mas questão de tesão, de amor, porque quer. Não, tá, gente? Não. Aqui mesmo tendo cartas aqui falando disso, do emocional, porque aqui tem o 8 de copas, aí vem o 9 de copas, aí vem o 7 de copas. Cartas emocionais, que fala muito do emocional, mas emocional que tá rotineiro, que tá parado, né? O 9 de copas é carta rápida, tá, gente? Mas também é carta de avaliação, sabe? De tá vendo o que é melhor. Olha aqui o 9 de copas, tá? Carta de avaliação, carta de tá, sabe, dando tempo, vendo o que é melhor. Aquela coisa chata mesmo. Então, como é que a gente vai estar dentro de um sexo olhando o que é melhor, gente? Né? Então, não quando rola, rola sim, tá? Mas não é por conta do tesão, da vontade, da intensidade, né? Caso ele esteja com alguém, como aqui mostra, mas por conta da rotina já, sabe? Um sexo que caiu na rotina que essa pessoa que tá sem sal, que tá sem graça. Outra coisa aqui também que eu vou falar para vocês, tá bom? Muitos aqui que se conectou bem com esse montinho, esse fulano, esse abençoado aqui, tá? Esse abençoado é casado, certo? Ou ele foi casado com vocês e hoje se encontra dentro de outro relacionamento, ou ele é casado e vocês são triângulos, certo? Aí isso aqui, meus amores, já explica o porquê vem essa rotina, vem uma pessoa que tá se sentindo parada, se sentindo estagnada, certo? Vem pensando muito, essa coisa tudo parada, principalmente para quem é triângulo aqui, tá? Tanto que tem essa questão dele pensar em ir embora, em pegar o beco dele, certo? Porque tá tudo muito parado, tudo muito frio. Então, para quem é triângulo, tá? E para quem não é triângulo, a mesma coisa. Se ele tá compromissado dentro de outro compromisso, o sexo tá uma porcaria, certo? Vem aquele sexo rotineiro, não que não role, tá, gente? Rola sim, mas aquela coisa parada, aquela coisa rotineira, aquela coisa chata mesmo, sem sal, sem tesão, sem vontade, sabe? Faz por fazer. E para quem tá só aqui, essa pessoa também tá bem fechada, bem parada, tá bom, meus amores? Então, respondendo ao nosso tema, como está a vida sexual desse cidadão? Como é que anda a vida sexual dele? Olha, gente, tá ruim pra ele, tá? Tá tudo muito parado, até mesmo se tiver com alguém, se não tiver, se tiver compromissado com outra ou não, cada um adapte a seu caso. Mas como eu falei, muitos que escolheram esse montinho, essa pessoa deixou vocês e hoje se encontra dentro de outro relacionamento que também
não vai muito bem, tá, gente? Tudo muito parado, sabe? Um casal que vive de aparências, porque tem tudo isso aqui, tá bom? Mas a vida sexual dele tá estagnada, tá parada, tá fria, tá sem sal, meus amores. Esse aqui foi o montinho de número 2 da pedrinha da lua. Cidadão paradão aqui, tá parado. Paradão. E vamos aqui ao montinho de número 3 da pedrinha azul. Vamos lá, né, meus amores? O que será? Como será que tá, né? Todos os dois primeiros aqui, né? Saiu ruim. Então, vamos aqui ao montinho número 3 da pedrinha azul. Olha, carta de cruz. Esse daqui, certamente, foi sua cruz ou ainda é a cruz que você carrega nesse coração, né? Que causou sofrimento, né? Aqui também tem uma questão de karma, tá, gente? Muitos aqui. Apareceu essa pessoa na sua vida, no seu caminho, para você aqui até mesmo ganhar uma certa sabedoria, um certo aprendizado, um certo conhecimento, uma certa sabedoria, sabe, gente? Aquelas coisas da gente passar na vida, da gente passar por aquele sofrimento, né? Para a gente aprender com aquele sofrimento. Então, aqui vem a carta de vocês falando exatamente disso, né? Alguém que entrou no seu caminho, que te fez sofrer, né? Que te causou mágoa, né? Que te causou alguma coisa que não te fez bem. E tá aqui, ó, né? Para que vocês também aprendessem com isso. Aprendessem com os erros das outras pessoas. Para que, quando isso acontecer novamente no seu caminho, você já perceber isso, você não cometer os mesmos erros e não permitir que aqueles erros se repitam na sua vida, tá bom, meus amores? Vem aqui a carta dos livros, né? Alguém que mentiu, que escondeu, guardou segredo, te enganou, né? Ô, cidadão, né? Foi embora, tomou outro rumo para a vida dele, né? Vocês romperam, ou ele mesmo rompeu com você. E vem a carta da criança, cidadão totalmente infantil, né, gente, imaturo. Ah, o Élica, mas ele é mais velho. Não tem problema, independente da idade, algumas atitudes as pessoas tomam, mas é atitudes infantis. Aqui também questão de ajustamento, que poderia ter sentado e conversado, em vez de enganar, mentir e trair, né, gente? Aqui poderia ter acontecido essa questão também de ajustamento, mas não houve, né? Então, mas vamos aqui falar do nosso tema, tá bom? Então, como anda a vida sexual dele, certo? A vida sexual dele, gente, vem uma vida sexual ativa também. Não vou dizer a vocês que não tá ativa sim, mas também é aquela questão dele procurar sempre por outras pessoas, tá procurando sempre se envolver com outras pessoas, tá procurando sempre se interessar por outras pessoas, tá procurando sempre, sabe, tá só conversando, tá só naquela coisa de começo mesmo e depois tchau, bye, sabe, gente? E essa questão aqui não é acontecendo sempre não, tá bom, meus amores? Tanto que tem a carta da cruz aqui. Isso aqui é uma pessoa que também não vem bem, certo? Pela carta da foice, né? Uma carta negativa, a carta de cruz, né? Aqui uma pessoa que vive sempre assim, sabe, iludindo as pessoas. Passa um tempo com a pessoa, depois quando ele acha que tá bom para ele, ele deixa. Ou ele procura por outra pessoa, ou ele se desprende daquela outra pessoa, certo? É uma pessoa que está sempre tentando se renovar e renovando também as pessoas que ele se relaciona. Esse daqui, ele não consegue aquietar o facho. Sabe, meus amores? Aquela pessoa que tem sempre outra na ponta da agulha, porque se brigar com uma já tem outra ali, mas também não encontra felicidade com ninguém.
sabe? É só questão de estar sempre aqui, ó, à procura de uma conversinha, de um bate-papo. Muitos aqui se conheceram através de ciclo de amizade, ou por rede social, ou se conheceram em trabalho, certo? Ou até mesmo vocês saíram para algum lugar, acabaram conhecendo essa pessoa. Ele é uma pessoa que gosta sempre de estar saindo, buscando por renovação, por coisas novas. É isso que eu tô falando para vocês. Ele é uma pessoa bem ativa, mas também não encontra felicidade. Então, do que adianta a gente ser ativo sexualmente, a gente tá sempre com alguém na pontinha da agulha, mas a gente nunca tá feliz, a gente nunca conseguir ficar com alguém na vida da gente por um bom período, certo? Porque aqui, mesmo as pessoas que ele passou um bom período, veio dar um rompimento, veio aqui a acabar. É uma pessoa que não consegue se estabilizar dentro de um relacionamento. Sempre acontece uma coisinha ali ou uma coisinha aqui, sabe, gente? Aqui tem essa questão de cortes dentro da vida dele e ele não consegue ser feliz com ninguém, certo? Tanto aqui que tem aqui uma pessoa que mentiu, que enganou, que traiu. Por quê? Porque procurou coisa nova. E ele é dessa forma, certo, meus amores? Aqui hoje, no momento, a vida sexual dele não tá muito boa não, tá? Mesmo a foice estando aqui, certo? Falando de movimentos repetitivos, assim como o chicote, falando de coisas rápidas. E como eu estou falando para vocês, essa questão dele não passar assim muito tempo compromissado. Pode até ter passado com vocês ou até mesmo com outra pessoa, mas ele não consegue se estabelecer dentro desse relacionamento, certo? E falando aqui de sexo, gente, rola sim, tá bom? Como anda a vida dele sexualmente, como anda sexual, como está a vida dele na área sexual, certo, gente? Não vem muito bem, tá bom? Ele vem ativo sim, acontece sim, mas não vem acontecendo isso sempre. Mesmo ele tentando renovar, mesmo ele tentando contatinho, certo? Tentando procurar se envolver com outras pessoas, paquerando outras, mesmo que ele esteja com outra pessoa aqui, tá bom, meus amores? Mesmo que ele esteja com outra pessoa, ele procura fora também. Ou seja, aquele cidadão que não baixa o facho. Parece que tem um vulcão, sabe? Entre as pernas, no meio da calça, tem um vulcão ali em erupção, né? Mas não consegue ser feliz. É aquela coisa mesmo que acontece porque ele tem vontade, porque ele é uma pessoa ativa, mas também não é uma coisa duradoura, é só naquele momento, certo? Então, meus amores, respondendo ao nosso tema, como anda a vida sexual dele, não vem muito bem, tá, gente? Por mais que ele venha tentando se renovar, por mais que ele esteja procurando, né, conversinhas com outras pessoas, paquerando alguém, causando sofrimento a rival ou até mesmo já causou a você, certo? Por mais que ele tente procurar, sabe, se renovar, por mais que ele tente cortar essa questão de sentimentos, né? Não adianta, tá, gente? Ele não consegue se sentir mais, porque aqui mostra que ele já foi realizado com alguém. Pode ter sido aqui com vocês, tá? Até mesmo por conta do tempo que vocês passaram juntos. Aqui sim, ele teve uma realização com alguém, até mesmo sexual, mas hoje, no momento, ele não consegue mais ser feliz sexualmente com ninguém, ele não consegue mais ser realizado com ninguém, por isso que hoje ele sempre vem se renovando, à procura de conversinhas, sempre tem um contatinho, sempre tem alguém na ponta da agulha, certo? E muitas dessas pessoas que ele tem contato, muitas dessas pessoas que ele conversa, que ele paquera, não rola não, tá, gente? Por isso que a vida sexual dele hoje, no momento, não tá feliz. E até com quem rola, ele tá agora, rola, mas depois logo se arrepende. Mas não é aquele arrependimento de quem fez algo errado, é de que não foi bom, de quem não se satisfez. Tá bom, meus amores? Esse aqui foi o motivo de número 3 da pedrinha azul. E eu acho pouco para esse cidadão. E aqui, meus amores, a carta, a própria carta aqui da foice fala de colheita.
Ele está colhendo o que ele plantou, o que ele procurou no caminho dele, o que ele procurou na vida dele. Tá aqui, ó. Certo? Uma pessoa que tomou outra direção. Tá aqui, ó. A carta da colheita falando disso. Tá colhendo o que plantou. Por isso que não consegue ser feliz com ninguém. Por quê? Porque causou muito sofrimento ao outro. E eu acho é pouco. Bom pra cara desse cidadão. Meus amores, eu espero que todos tenham gostado. Grande beijo, um grande salve a todos aqui do canal. E a você também, que vai fazer parte dessa família linda aqui do YouTube. Muita luz, prosperidade e paz no nosso caminho. E principalmente saúde. Gratidão, meus amores. Tchau.